boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Amém. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós leremos do verso 19 até o verso de número 31. Nós estamos nessa série de mensagens onde nós estamos vendo o final dos tempos, onde tudo que nós conhecemos, como será a forma, que tudo isso será julgado, o mundo será passado a espada por Cristo Jesus, e o que acontecerá com os justos que servem a Deus e com os ímpios que preferiram não dar ouvidos à sua palavra. E o tema da mensagem de hoje é a verdade sobre o inferno. A verdade sobre o inferno. Esse tema é um tema que é muito pouco pregado nas igrejas, porque ninguém gosta de falar sobre o inferno. Mas todo o plano de redenção de Deus, de Gênesis até Apocalipse, para mim e para você, servo fiel, é para que eu e você não iremos justamente para lá. Por isso que nós temos que falar sim, porque todo aquele que não crê no Senhor irá para o inferno. O inferno, ele é real. Portanto, vamos lá, Lucas capítulo 16, dos versos de 19 até o verso número 31. Portanto, diz assim a palavra de Deus: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta dos dedos e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família, a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Até aqui. Abaixe sua cabeça e orar a Deus. Senhor, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra e clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra nosso coração, Senhor, em entendimento, para que tudo que está contido aqui, os princípios, as verdades, Pai, mude o nosso coração, mude nossa forma de pensar, nos ressignifique de dentro para fora, para que, Senhor, quando nós levarmos a mensagem do Evangelho, nós possamos pregar ela por inteiro, não apenas a metade, não apenas dizer, Pai, acerca do Seu amor por nós, mas também dizer a Sua justiça, Pai, e fazer menção a esse lugar, a qual todo aquele que não crê nas Suas palavras irá. Obrigado, Pai, pelo privilégio de mais essa noite poder estar aqui diante da Tua palavra. Seja conosco, e essa oração que fazemos, Pai, não é nos nossos méritos, mas é nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro da igreja de Cristo, esse tema não é muito, digamos, popular, agradável. Os crentes de hoje em dia não gostam muito de falar sobre esse assunto, o inferno. Mas o inferno
inferno é uma doutrina cristã, e ele faz parte da soteriologia, que é a doutrina da salvação através da fé em Cristo Jesus. Soteriologia vem do grego sotérios, que é salvação, e logia, que é estudo. E apesar de parecer algo meio complicado, através desse texto, essa verdade fica muito, mas muito fácil de compreender. Nós podemos não concordar com a mensagem desse texto, nós podemos negar as verdades contidas aqui, nós podemos não dar a mínima para que o texto diz. Mas uma coisa que eu e você não podemos fazer diante de um texto como esse é dizer que ele não é claro. Não. Dizer que ele não é claro. Isso eu e você nós não podemos fazer de forma alguma. Meus irmãos, podemos não dar a mínima, podemos não ligar, mas falar que isso daqui não diz respeito ao tema de hoje, nós não podemos. Consequentemente, quando se trata de morte, não é apenas morrer como muitos acreditam. E se tem uma coisa que é especulada na vida de todo homem, é a morte. É a morte. Ou melhor, o que acontece depois que eu e você, nós morremos. Tem gente, meus irmãos, que vai buscar entendimento em pessoas que se dizem médiums, que afirmam se comunicar com as pessoas que já se foram, a fim de saber o quê? Como que elas estão, onde é que elas estão. Mas nesse texto, as palavras de Jesus são cristalinas no que se refere à vida após a morte. Meus irmãos, o céu, o seio de Abraão, ou o inferno, é citado por Cristo Jesus nesse texto. Essa parábola aqui que Jesus profere, ele cita dois homens, o rico e o Lázaro. E Jesus narra essa parábola fazendo uma separação muito bem distinta sobre o que acontece do lado de cá e do lado de lá da sepultura. E Jesus, meus irmãos, ele nos apresenta as reais perspectivas sobre a vida e a perspectiva sobre a morte. Além disso, ele fala da perspectiva sobre o que? A eternidade. Jesus fala sobre a vida usando a figura de uma pessoa rica e de uma pessoa pobre. Jesus fala sobre a morte através do sepultamento do rico e o pobre que talvez nem sepultamento teve. E Jesus fala acerca da eternidade como um estando no céu e o outro onde? No inferno. Então vamos seguir aqui o pensamento de Cristo e analisar o que acontece do lado de cá da sepultura, o lado a qual eu e você ainda estamos. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ver ponto a ponto, meus irmãos. Lê novamente comigo o verso número 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. Meus irmãos, Jesus aqui, ele não está medindo as suas palavras para exemplificar esse homem rico. Jesus diz que ele se vestia do quê? De roupas de púrpura. Roupas de púrpura. E naquela época, para fazer uma tintura de púrpura numa roupa, ou seja, roxo, vamos popularizar, um tom bem arroxeado, tinha que buscar no fundo do mar um molusco e extrair dele um pigmento para chegar nessa cor, nessa tonalidade. Enfim, não era qualquer um que tinha condições de ter uma roupa com uma tintura como essa. Era muito caro, muito, mas muito caro. Apenas os senadores romanos, os grandes líderes, podiam se vestir de púrpura. E esse homem não só se vestia de púrpura, como também de linhos finíssimos. Linhos finíssimos.
Era um homem que se vestia, digamos, da moda dos abastados, da moda dos ricos, das pessoas importantes. E o texto vai nos dizer que esse homem, todos os dias, não era só de vez em quando não, mas diariamente ele se banqueteava, comia do bom e do melhor, se fartava de forma esplêndida. Meus irmãos, é fácil perceber que a vida desse homem era de extremo luxo. E aqui eu vou abrir um parênteses, pois na sua mente pode estar passando uma ideia de que só porque ele era rico, ele já estava errado. A Bíblia não acusa ele de crime algum. A Bíblia não diz que a sua riqueza era fruto, sei lá, de corrupção, por exemplo. Ou que ele era um possível, sei lá, um ladrão, um usurpador, um aproveitador. Não. Esse homem não é acusado por Jesus por ser rico. Certamente o seu problema não era a riqueza, ter muitas posses, ter muito dinheiro. O problema dele não era ter dinheiro, mas era ser possuído pelo dinheiro. O problema não era ele ser rico, mas ser rico sem Deus. Portanto, se a sua mente vai passando uma ideia que de fato, só o fato de ele ser rico já está em débitos com Deus, tire isso, porque Cristo não está dizendo isso nas suas palavras, amém, irmãos? O problema dele não era o dinheiro, mas a falta de amor ao próximo. Esse era o problema desse homem. Esse homem não tinha Deus no seu coração, e sim o dinheiro. E aqui está o problema dele. Ele se bastava na sua autossuficiência. Ele vivia o quê? Para ele. Ele vivia única e exclusivamente para ele, e apenas ele, na sua riqueza, o quê? Se bastava. Mas um belo dia, a morte veio e o arrancou do quê? Da sua imponência, da sua altivez. A sua saúde se esvaiu, a morte chegou e o arrancou de onde? Da sua bela e majestosa vida. Eu fico imaginando o funeral desse homem, sabe? Um velório assim de dias, pessoas e mais pessoas ditas importantes, discursando sobre o seu caixão, flores e mais flores que chegavam. E no momento solene de baixá-lo à terra, de descer ao sepulcro, todos com certeza diziam: enfim, esse homem teve o descanso merecido. Meus irmãos, esse é apenas um lado da história. Há outros. Há muito mais após o fúnebre momento de ser baixado numa sepultura. Vamos olhar agora outra perspectiva de que Jesus nos apresenta com esse texto. Lê novamente comigo os versos 20 e 21. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Meus irmãos, aqui Jesus também não poupa atributos a esse homem, assim como ele fez o quê? Um rico. Só que com esse Jesus narra toda o que? Sua desgraça. Pelo menos 5 dolorosos atributos o Senhor dá para esse coitado aqui. O primeiro, ele era um mendigo, não possuía nada, vivia onde? Na míngua. Segundo, o seu corpo estava todo coberto de feridas e chagas. Terceiro, ele foi deixado de frente ao portão daquele homem. E o que eu e você deixamos de frente ao portão da nossa casa? Diz para mim. Para ser recolhido depois.
Quarto, a fome era a companheira desse homem, companheira inseparável desse homem. E quinto, os cães lambiam suas úlceras, suas feridas. Um miserável, adoentado, tendo como companheiro os cães, faminto, e vendo o rico se fartar, comer, e desejando o que? As migalhas que caíam na sua mesa. Meus irmãos, o interessante é que esse homem em desgraça, ele também morreu. Ele também morreu. Interessante porque Jesus, a exemplo do rico, não diz que esse miserável aqui ele foi o quê? Sepultado. Jesus não diz. Sabe por quê? Se você for um leitor assíduo das Escrituras, você saberá que muito provavelmente, sabe quem que foi o agente funerário desse homem? Com certeza foram os próprios cães que lambiam ele. Os cães foram a sua própria sepultura. E se isso fosse comum na nossa realidade hoje, muito provavelmente eu e você teríamos o quê? No mínimo, náuseas. Nós ficaremos enojados com tamanha desgraça na vida de uma pessoa. Mas lembre-se, isso é apenas um lado da história, há outros. Bom, nós vimos a perspectiva desses dois homens do lado de cá da sepultura. Um era extremamente rico e o outro extremamente pobre. Do lado de cada sepultura, um servia-se do que? De banquete, abastado todos os dias. E o outro tinha a fome como a sua companheira inseparável. Meus irmãos, um se vestia de fina púrpura e linho finíssimo, e o outro de trapos. Agora presta muita atenção. A diferença entre eles era brutal. Mas há algumas diferenças na vida de um homem que as suas roupas não mostram, que a casa que você vive não evidencia, que o que há sobre a sua mesa não demonstra, que as joias que você usa, que a posição social que você possui não revela. O homem, a mulher não pode ser medidos pelas roupas que vestem, pela casa que mora, pela refeição que tem na mesa, pelas joias que usa, pela ostentação que eles possuem. Agora vamos olhar para o outro lado da sepultura, o lado de lá. Meus irmãos, o lado de lá, olhe para Lázaro como Jesus levanta o véu, Jesus levanta a barra da cortina. Nós podemos perceber essa diferença avassaladora, uma diferença assim que é brutal entre eles. Leia comigo o verso 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Até aqui, mantenha aí. Bom, o texto nos diz que o mendigo morreu, e o texto nos diz que os anjos o levaram. Note que não é apenas um anjo, mas é um cortejo aqui. É um cortejo, o cortejo que esse homem não teve do lado de lá da sepultura. E aqui os anjos não levaram o corpo dele como se levaria alguém que tivesse morrido. Lembra? Ele já havia passado pela sepultura. Os anjos não levaram o corpo, os anjos levaram a sua alma. Irmãos, eu e você, nós precisamos entender que alguns que flertam com o cristianismo, eu vou falar novamente, alguns que flertam com o cristianismo, afirma que somos um corpo que possui uma alma. Mas isso não é verdade. É justamente o quê? O contrário. Somos uma alma que nos foi dado o quê? Um corpo.
O corpo voltará para onde? Para o pó. A alma é o sopro de Deus em nós, e ela sobrevive à morte física. Aqui o texto, ele usa uma linguagem: foi levado pelos anjos para junto de Abraão, que representa o quê? A eternidade, o próprio céu. Aí você pode estar perguntando assim: por que ele foi para o céu? Porque ele era pobre? Aliás, deixa eu perguntar: alguém aqui vai para o céu porque é pobre? Alguém aqui vai para o céu porque ele passa fome? Alguém aqui vai para o céu porque ficou doente? Alguém aqui vai para o céu porque tem cães como os melhores amigos? Não. Meus irmãos, isso aqui é uma parábola, uma forma de linguagem, mas somente a título de curiosidade. Presta atenção: a palavra Lázaro significa Deus é o meu socorro, ou Deus é o meu auxílio. Meus irmãos, o simples fato do nome de Lázaro, o simples fato do nome, já indicava em quem ele confiava. E isso apesar da vida de miséria e desprezo que ele vivia. E aqui eu vou abrir outro parênteses. Porque tem igrejas por aí que diz que se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode ser pobre. Você não pode passar por privações. E o interessante aqui é que Jesus nos ensina com esses versos que, apesar da realidade aqui ser a pior, isso não interfere na salvação. Pois a salvação não depende do seu dinheiro, da sua saúde, das suas roupas, do que há na mesa ou de onde você mora. Salvação tem a ver em quem você deposita a sua confiança. Amém, irmãos? Lázaro vai para o céu, porque dentro da parábola, Deus é o seu auxílio. Deus é o seu socorro. Meus irmãos, Lázaro, ele não tem nada. Lázaro, ele não tinha nada, mas ele tinha Deus. Ele tinha Deus. O rico tinha tudo, menos o que mais importava, que era o Senhor. Meus irmãos, do lado de cá da sepultura, quem tem dinheiro, bens, riquezas, vestes luxuosas, mansões, carrões, sem Deus, parece que está tudo indo muito bem, não é? É ou não é? Porém a Bíblia garante para mim e para você que quando Lázaro foi levado para o seio de Abraão, certamente ele esqueceu de tudo que lhe acometia do lado de casa, tudo que ele passava, a dor, fome, descaso, os cães, e isso de forma imediata. Lázaro colocando os pés na eternidade, o seu passado já não lhe pertencia mais. Você já parou para refletir nisso? Já parou para pensar nisso? Quando reclamamos da nossa vida: ai Senhor, que vida que eu levo. 1 Coríntios 4,17, presta atenção: pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. O que isso significa? Todo o sofrimento que possamos passar durante uma vida inteira, tudo isso se dissipará com apenas 1 minuto de céu. Amém, irmãos? Não reclame da sua vida. Tudo que nós passamos já não terá o que significado algum, com um lampejo de tempo no céu. Essa
Essa parábola, Jesus afirma isso. No céu haverá o quê? Consolo. No céu, Lázaro se esquece dos trapos, se esquece da fome, das feridas, dos cães, do homem rico que deixou a míngua à porta da sua casa. Tudo isso cessa, tudo isso acaba, e Lázaro, ele é consolado. Mas e o outro lado? Como que será o outro lado? Leia a continuação do verso 22, onde nós paramos lá. O rico também morreu e foi sepultado. Uma pergunta: quem que está no inferno? O corpo do homem rico? Não. Onde que está o corpo dele? Foi sepultado. Portanto, o homem, meus irmãos, ele não é só matéria. Vai nessa. Nesse quase do mundo aí, morreu, acabou. Vai nesse barulho. Quem morre salvo, do lado de lá da sepultura está o quê? Salvo. Quem morre perdido, do lado de cá está perdido. Aliás, do lado de lá está perdido. Irmãos, a morte não tem poder de mudar o destino final de uma pessoa. A morte é apenas o que? Um passaporte. Ela não tem poder de mudar nada depois. Nós temos que nos preparar o quê? Antes e não depois. De nada vai adiantar missa de 7º dia, missa de 30 dias, não adianta encomendar a alma, nada disso resolve. O negócio é aqui e é agora. Do lado de cá da sepultura, Hebreus 9:27, presta atenção. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, uma só vez, vindo depois o que? O juízo. Meus irmãos, o rico abriu os olhos do lado de lá da sepultura e se viu dentro da prisão de todo o universo. De todo o universo. Tudo que foi criado. Prisão perpétua, sem nenhuma chance do que? De morrer novamente. Pois agora não há mais morte. E aqui, se existisse uma coisa que o homem desejaria desesperadamente, mais do que a sua própria vida, sabe o que é? Era morrer. Se você abrir os seus olhos e se ver nesse lugar. Meus irmãos, a pessoa que comete suicídio, por exemplo, ela faz isso consigo mesmo, devido à sua perda do quê? De lucidez. Ela está em meio a tanto sofrimento, a um sofrimento tão intenso, seja ele físico, seja ele emocional, que ela pensa que se ela tirar a própria vida, o sofrimento dela acaba. Se você olhar para a imagem do dia do juízo, o que os homens no dia do juízo vão desejar mais do que tudo, sabe o que é? Olha que Apocalipse 9, verso 6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O drama maior de quem for para o inferno é que a morte não mais vai alcançar essa pessoa. A palavra de Deus afirma que será bem-aventurança eterna ou condenação eterna, sem cessar, sem parar, e para ambas, bem-aventurança ou condenação. Meus irmãos, a luz que esse texto lança sobre nós, precisamos entender que quando o homem quebra uma lei da natureza, o homem foi e quebrou uma lei da natureza, quanto tempo depois ele vai sofrer o quê? As consequências. É imediato.
O homem quebrou uma lei natural, imediatamente ele sofre as consequências. Quer a prova disso? Põe a mão no fogo. É dor instantânea. Pula num prédio. Questão de segundos, você está esborrachado no chão. Mas nem sempre, quando eu e você nós violamos uma lei espiritual, nós sofremos as consequências de forma imediata. Não há nenhum anjo colocado de prontidão por Deus para te dar um croque na cabeça toda vez que você faz besteira, toda vez que pecamos. Já pensou se tivesse? Pecou, safanão, talvez a gente até acordasse, né? Mas Deus não age assim. Deus vai o quê? Dando corda, dando corda. Ele vai dando corda. E tem homens que acabam crendo que o pecado compensa, que há vantagem em se pecar. Mas o que o pecado oferece? Banquetes, farra, diversão, libertinato, prazer. Pecado. Mas o que o homem não leva em conta quando está fundado assim, sabe o que é? É que um dia ele vai morrer. Ele não sabe quando. Ele não sabe. E depois da morte virá o quê? Juízo. De onde ninguém escapará. O homem rico, irmãos, ele não se tornou santo após a morte. Portanto, segue meu pensamento aqui, ó. A posição que um homem ocupa diante dos homens, a posição que ele ocupa diante de outros homens, nem sempre é a posição que ele vai ocupar diante de Deus. Presta bastante atenção nisso. Tem muito homem aí que são o quê? Extremamente famosos, aclamados, aplaudidos, reconhecido, elogiado, enaltecido. Ele é colocado lá no alto, lá no topo. Mas o que ele é diante de homens pode não representar o mesmo quando ele estiver diante de Deus. Outra coisa, a morte virá para todo mundo. A morte passa uma régua na vida de todos. Chega para o pobre, chega para o rico, para o doutor, para o analfabeto, para o religioso, para o ateu, para o velho, para o jovem, para a criança. Vem para todos, sem exceção. Outra coisa, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Isso aqui é verdade, irmãos, é bíblico, amém? É o que nos enche de esperança. O apóstolo Paulo sabia disso. Filipenses 1:21, presta atenção. Pois para mim, apóstolo Paulo, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Apocalipse 14:13. Então ouviu uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras o acompanham. Outra coisa, as pessoas que não se convertem, elas vão compreender o valor da sua alma muito tarde, tarde demais. Veja aqui o homem rico. Ele fazia todo tipo do quê? De provisão para ele. Pensando no quê? Na sua alma? Não. Apenas no quê? No seu corpo. Todo tipo de provisão para o corpo. Meus irmãos, Jesus fala em Mateus 6:24. Presta atenção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou às riquezas. E ele usa uma palavra aqui: não podeis servir a Deus ou a Mamon. A palavra Mamon, a qual Jesus se refere,
como sendo uma espécie de divindade, o significado dela em aramaico é riquezas. Riquezas. O que Jesus está querendo dizer com isso daqui, Mamon, ele não é um Deus em si mesmo, como tantos outros deuses pagãos que são citados nas Escrituras. Ele não é como os outros que é colocado num altar e para se adorar. Mamon, ele se torna um Deus no altar do coração dos homens. Olha que Paulo diz aqui em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O que Jesus quer dizer quando se refere a Mamon como uma divindade em nosso coração é que essa divindade a qual nós colocamos aqui vai te oferecer tudo que lhe é necessário e muito mais. Ele vai o que? Te suprir, te dar uma vida de luxo, ostentação, de prazeres, menos as necessidades espirituais. Essas ele não tem condição de fazer. Quem cultua esse Deus no coração irá apenas investir no aqui e no agora, no seu corpo, no material, no físico, no que é terreno. E quando morrer, vai perceber tarde demais o tamanho da importância de se investir na sua vida espiritual, investir do lado de lá da sepultura, investir na minha e na sua alma, meus irmãos. O rico, estando no inferno, começou a se preocupar com os irmãos dele, com os irmãos. Ele não se preocupou consigo mesmo. Ele não se preocupou consigo. E ao se ver as voltas do tormento no inferno, agora ele implora o quê? Ele implora por um milagre. Leia comigo o verso 27 e 28. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que mandes a família de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Mande-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Fica um milagre agora. Pensa comigo, esse homem agora, estando no inferno, ele clama por um milagre, mas não é para ele. Ele está preocupado com quem? Com seus irmãos que estão vivos. Ele clama para Deus que Deus envie Lázaro aonde? Até a sua casa, para avisar todos os outros que o inferno é o quê? Real, e que o céu também é real, e que eles se preparem para não ter o mesmo destino que ele. Enfim, ele agora ele quer o quê? Um milagre. E qual que foi a resposta de Abraão? Lê o verso 29 comigo. Abraão lhes disse: eles tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, Abraão, em outras palavras, disse: eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, portanto ouça. Igreja, ouça a palavra de Deus, ouça o que a Bíblia diz a mim e a você. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Olha que interessante. Cristo é fantástico. Ele está colocando por terra, sabe o que? A doutrina espírita. Lázaro, ele já morreu. Para alguém voltar da morte e se comunicar com os vivos, Jesus precisaria o quê? Ressuscitar essa pessoa. Portanto, amados, se alguém fala que de fato conversa com espíritos, saiba, preste atenção, segundo Cristo Jesus, isso não vem de Deus. Morto não aparece nem se comunica com quem está vivo. Morto real. Mas quem serve as trevas? Sim.
Pois eles estão onde? Aqui na terra. E intervém na minha e na sua vida todas as vezes que eu e você permitimos que isso aconteça. Quando nós nos colocamos distante de Deus, é aí a brecha que você damos. Meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer saber se Deus tem algum recado para você? Esse é o seu desejo? Ouça o que as Escrituras dizem, amém, irmãos? Amém. O que passar disso não vem de Deus. Tem gente aí, os entendidos, né? Diz que nós somos um aglomerado de átomos. Eu ouvi isso com um professor na escola. Não, nós somos um aglomerado de átomos. Morreu, acabou. E tem outros que dizem assim: o inferno não, o inferno é aqui mesmo. O inferno é essa vida que a gente vive. Mas Deus diz que não. Se o inferno fosse aqui, a vida seria muito mais injusta do que ela já é. Pensa comigo. Um político corrupto aí, ele tem capacidade de pagar, sei lá, num prato de comida num restaurante, uma dessas farras que a gente descobre por aí, uma garrafa de vinho, 20, 30 mil reais. E ele não é dele mesmo, né? E o coitado do assalariado, que acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 da noite, ele nunca viu sequer essa quantidade de dinheiro na sua frente. Isso seria injusto demais, irmãos. Meus irmãos, o inferno, ele nivela todo mundo pela realidade do que? Da justiça de Deus. Pois o que nós semeamos, nós colheremos. Isso é tão certo quanto o sol nascer amanhã. Por isso eu e você devemos descansar em Deus. Se a justiça ela não for feita aqui, se a justiça que você, a injustiça que sofreu não for feita aqui, e muitas vezes ela não é, ela será feita no tribunal do Senhor, amém, irmãos? O inferno não só existe, mas ele é uma necessidade absoluta. Muitos aqui cometem o que? Erros, pecados e seguem impunes pela lei dos homens. Mas eles não escaparão das leis de Deus, do tribunal que os aguarda quando passarem para o lado de lá. Meus irmãos, a verdade máxima que o inferno impõe sobre todo aquele que for parar lá é que serão todos banidos do que? Da presença de Deus. E isso, irmãos, é pelo todo o sempre. Todo sempre. A Bíblia está repleta de textos afirmando que o inferno será um lugar de tormento. E esse texto nos diz isso. Leia o verso 23 comigo. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Tem gente que tenta o que? Dar uma aliviada nisso aqui. Dizer que é sentido figurado. Que, não é bem assim, não. A pergunta que eu faço para você agora, presta atenção. Você quer arriscar? Você quer arriscar? Você quer pagar para ver? Irmão, se fosse no sentido figurado, Cristo diria. Mas ele diz que é apenas tormento. Apenas tormento. Fogo que não se apaga. Verme que não morre. Fumaça que sobe durante os séculos dos séculos. Choro e ranger de dentes. Você quer arriscar? Olha que interessante isso aqui. O texto nos diz que o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Mas o texto não diz que Lázaro viu o rico no inferno. Olha que interessante. Pensa comigo. Você ali morrendo de fome, diante de uma mesa farta, abastada, e entre você e a comida, um blindex intransponível, espesso, sem condição de você alcançar a comida. Terrível, né? Você ali, o estômago te corroendo de fome. Difícil, né?
Pois essa é a realidade do inferno. Olha que inversão Jesus faz aqui. Lázaro largado à porta do rico, esperando cair o que as migalhas na mesa, que nunca caiu. Posso puxar meu botão? Nunca caía. Agora o rico, ele vê Lázaro no seio de Abraão e não pode alcançar. É ver e o que? Não usufruir. Sabe aquela frase popular? Contar dinheiro na frente de pobre? Acho que já ouvimos muito isso daí, né? Ver com os olhos e lamber o quê? Com a testa. É isso. Leia comigo o verso 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Meus irmãos, eu me impressiono com a sabedoria de Jesus, muito. É impressionante como ele usa as palavras. Pensa, segue meu pensamento aqui. O que vale uma gota d'água no meio de um monte de chama? Fala para mim. Que tipo de refresco uma gota na ponta de um dedo pode fazer na língua de quem está ardendo em chamas? Sabe o que Jesus está dizendo com isso aqui? Nem um mínimo de refresco, nem um mínimo de consolo será dado. Nenhum pedido vai ser atendido. Tormento, apenas tormento. Leia o verso 25 comigo. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora, ele aqui é consolado e tu atormentado. Ou seja, em outras palavras, a porta fechou. Fechou, parceiro. Não tem saída mais. Não tem arrependimento, não tem mudança. Pois o inferno é um lugar onde se pode entrar, mas não pode mais sair. Leia o verso 26 comigo. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Irmãos, uma vez lá, eternamente lá. Não tem chance de volta. E aqui Jesus está novamente confrontando uma falsa doutrina que surgiria séculos depois da sua volta aos céus. Sabe que doutrina que ele está confrontando aqui? Que nem existia ainda. Olha como Deus é impressionante. A doutrina do purgatório. Do purgatório. Não há sustentação alguma nas Escrituras para que isso seja verdade. O homem morre uma só vez, vindo depois o que? O juízo. Não haverá nenhum tipo de alteração dessa situação do lado de lá da sepultura, irmãos. Esquece. Isso é uma falsa doutrina, isso não é bíblico. Sabe como se fosse num sistema judiciário? Primeira instância, segunda instância, terceira, quarta. Sabe por que não é assim? Porque o advogado de defesa do justo é o promotor que acusará o ímpio. Ele vai ser o mesmo. É Cristo. É Cristo. E o prazo para a sentença, presta atenção, é até a hora de passar pelo lado da sepultura. Não vai haver soltura do cárcere por bom comportamento. Habeas corpus. É prisão perpétua. Eternamente. O verso 27 nos diz que o inferno não haverá pedidos a serem atendidos. Esquece. E no verso 28 ele nos mostra que o inferno é um lugar de observação
de oportunidades que foram perdidas. Olha que interessante. Observação de oportunidades que você perdeu. Você teria ter sido feito, não estava vivo. Não adianta choro, não adianta arrependimento. Fale, mas fale hoje. Hoje, não espera amanhã. Nós não sabemos se nós temos o amanhã. Meus irmãos, como pastor, nós vimos em funerais cenas assim, tristes. Inclusive quem se diz crente. Eu devia ter dito, eu devia ter falado, eu devia ter, irmão, devia, mas você não fez. Mas você não fez. Agora é tarde. Com Cristo estando do lado de cá da sepultura, só há uma chance, uma. Depois que passarmos para o lado de lá, já era, já foi. Se você tem que falar alguma coisa para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, vizinhos, conhecidos, irmão, presta atenção, faça isso agora. Hoje, não espere. Amém, irmãos? Não espere. Não espere. Manda uma carta, manda um e-mail, um recado, um lembrete, manda uma Bíblia, mas faz isso hoje. Se tem uma coisa que eu acho fantástica nessa história aqui, é que não existe ateu no inferno. Ateu só tem aqui, só no outro mundo. Não existe ateu do lado de lá, só do lado de cá. O cara não devia nem ir para Deus do lado de cá, a vida inteira. Quando passa para o lado de lá, agora o que ele faz? Ele clama a Deus. Olha que interessante. O rico passou a vida toda nem aí para a sua própria salvação. Chegando no inferno, ele começa a se preocupar com quem? Com a salvação dos outros. Que interessante isso. É cômico se não fosse trágico isso. O rico clama para que Deus permita que Lázaro volte para alertar a sua família. E Abraão diz: não. Eles têm a Bíblia. Que ouçam Moisés e os profetas. E o rico, que ele fez? Ele insistiu. É insistente o rapaz. Lê comigo o verso 30. O rico respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles vão se arrepender. E a resposta de Abraão foi essa. Lê comigo 31 agora. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo em que alguém ressuscite dentre os mortos. Meus irmãos, ainda que um morto fosse ressuscitado e aparecesse para pregar, não teria um efeito melhor do que eu e você na nossa vida pregando o Evangelho. Sabia? Sabe por quê? Porque isso aqui já aconteceu. E o resultado foi o quê? O mesmo. Lembra do outro Lázaro? Do irmão de Marta e Maria? Amigo de Jesus? O que Cristo fez com ele? O que Cristo fez com ele? Ressuscitou ele. Ele estava na mesa com Cristo. E os judeus que viram tudo isso se arrependeram porque Lázaro voltou da morte? Não. Não. Sabe o que os judeus queriam fazer com ele? Matar ele. Matar ele. Se alguém dentre vocês, morador dessa cidade, conhecido por todo mundo, uma pessoa popular na cidade, morresse e voltasse à vida, acha que as pessoas de Queiroz inteiras diriam assim: não, agora sim, agora eu acredito. De fato. Não, Igreja Batista, pode ir lá. Lá só fala a verdade, os crentes lá são escolhidos por Deus mesmo. Agora nós iremos parar para ouvir. Você acha que o povo ia agir assim? Não, não ia. O próprio Senhor afirmou: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E isso estando do lado de cá da sepultura. Igreja, pregue a Bíblia.
Pregue a Escritura. Não espere o misticismo, o sobrenatural. Haja, você, irmão, haja, fale. Viva o Evangelho com a sua vida. Enquanto eu e você temos o que? Tempo. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quanto tempo que vai durar o inferno? Já parou a pensar nisso? Nós compreendemos o tamanho do tempo porque nós estamos limitados o quê? A pensar dentro do próprio tempo, dentro do próprio espaço que Deus criou. Agora tenta imaginar a eternidade sem pensar em tempo igual eu e você conhecemos. Vamos fazer um exercício aqui para ilustrar o negócio. 1000 anos. 1000 anos. Se nós tirarmos um dia, ele não será mais 1000 anos, certo? 1 milhão de anos. Se tirarmos 100 anos, não será mais 1 milhão de anos. Estou certo? Agora tira 1 milhão de anos. 1 milhão de anos da eternidade. O que sobrará? A eternidade. A eternidade. Nós não conseguimos compreender isso aqui bem, irmãos. Nós somos limitados pelo nosso tempo, no espaço que a gente vive. A nossa mente é muito pequena perto do desenho de Deus. E quando se trata de inferno, pensa comigo, 1000 anos no inferno, 1000 anos no inferno, e depois acabou. Ruim, né? 1000 anos, nossa, você pensa, eu vivo 80, 1000 anos do inferno, mas depois acabou. Você, tá bom. Agora, 1 milhão de anos no inferno, não é muito pior? Agora pensa comigo, não existe mais tempo, não existe mais fim, não cessará, não morrerá, não acabará jamais. Você consegue compreender isso? É difícil. Acrescenta a isso apenas o que? Tormento. Tormento. Consegue imaginar agora? Vamos tentar facilitar. A pessoa no inferno com uma folhinha na geladeira, ele vai o quê? Marcando, 1 ano se passou. Aí ele continua marcando, 100 anos passou. Não é assim que eu e você esperamos algo que desejamos muito? Você conta os dias aonde? Na folhinha, não é isso? Nós vamos contando os dias. E ela continua, riscando. 1 milhão de anos se passou. E a pergunta que fica é, que diferença que isso vai fazer? Nenhuma. Eu pergunto para a igreja novamente, você quer arriscar? Você quer pagar para ver? Jesus não estava brincando, irmãos. Ele não estava. O inferno é um lugar terrível. E tem pessoas que dizem assim, nossa, que crueldade isso, pastor. Vocês crentes falando assim de inferno. Irmãos, presta atenção. Cruel não é falar. Cruel é você ir para lá. Em toda a Bíblia, quem mais falou sobre o inferno, sabe quem foi? Cristo. Mas sabe o que é maravilhoso? Você pode escapar do inferno, meu irmão. Isso é esplendoroso. Você não precisa ir para lá. Eu e você não precisamos ir para lá. A única forma de nós não abrirmos os olhos como o rico fez e se ver no inferno é crer em Cristo. Verdadeiramente. É arrepender dos seus pecados, voltar para Ele e escapar da ira vindoura de Deus. É reconhecer que somos indignos, que não merecemos nada, que somos miseráveis, carentes da graça de Deus. Somos pecadores. E que a justiça de Deus exige, preste atenção, a justiça de Deus exige a minha e a sua condenação sem Cristo Jesus. Mas pela graça de Deus, o Senhor providenciou um meio para mim e para você, um meio para quando nós passarmos para o lado de lá da sepultura, ao abrir os nossos olhos e ver o que eu sei de Abraão, nos braços do Senhor, eu e você. Amém, irmãos? É Cristo, é Cristo, é Cristo, não há outro caminho, só há uma verdade, só há uma fonte de vida, que é o Senhor.
Ninguém vai ao Pai, presta atenção, igreja, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Vai ser uma eternidade em graça ou uma eternidade em tormento. É muito tempo. Aliás, é todo o tempo. Não brinquemos com isso. Fale de Deus com as pessoas. Fale de Deus com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, seus vizinhos, amigos, parentes. Fale de Deus, mas fala agora. Fala hoje. Pregue o Evangelho de Cristo, mas pregue agora. E confie em Deus. Pois assim como eu e você fomos escolhidos, os demais que também foram e estão ali ávidos por ouvir a palavra de Deus, que saia das nossas bocas as verdades de Cristo. Amém, irmãos? Pregue o Evangelho, mas pregue hoje. Eu gostaria de terminar citando as palavras de Cristo em Mateus 10, 28. Preste atenção. Preste muita atenção. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Amém, irmãos? Cristo não está de brincadeira. Não leve isso na brincadeira. Pregue o Evangelho, vive o Evangelho, fale de Cristo, mas isso no tempo se faz presente hoje. Amém? Abaixe a cabeça, glória a Deus.